Vocês já pararam para pensar em quantas mentiras nos contam ao longo da nossa vida? Quantas mentiras nós ouvimos lá quando a gente é criança, contadas por pessoas que nos amam? Mas por que essas pessoas nos contam mentiras? Se elas nos amam, é porque elas também ouviram mentiras. Elas ouviram dos pais delas, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E nós ouvimos mentiras de outras pessoas que nos cercam, de líderes religiosos, de professores, de pessoas que nos querem bem. E por que essas mentiras nos prejudicam tanto? Porque elas se tornam alicerces para a nossa vida. E aquilo cria uma crença, transforma-se numa crença e a gente acredita piamente. E isso atrapalha o nosso sucesso, atrapalha a nossa jornada, atrapalha a nossa vida. Hoje eu vou falar aqui sobre mentiras. Se você gostar desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curtam, enviem para os seus amigos, compartilhem. Ao longo da nossa vida, muitas mentiras nos são contadas. E, às vezes, numa idade em que a gente não pode nem questionar, porque a gente não tem argumento, a gente também não sabe, nós não sabíamos, então não tinha como questionar. Só que tem uma coisa, depois que a gente cresce, que a gente vira adulto, é uma questão de opção continuar ignorante ou não. Então, as mentiras que ainda continuam a nos contarem, é opção nossa aceitar ou não, porque nós temos o livre-arbítrio para poder estudar, para poder buscar informação e para poder selecionar os dados que chegam até nós, as informações que chegam até nós. Eu estou falando isso porque, gente, nos enganam muito, contam muitas coisas para nós que não são reais. E às vezes até em lugares importantes, por pessoas tidas como gurus, institutos famosos, importantes. Eu vou contar um fato para vocês. Recentemente eu fiz um curso, né? Eu faço muitos cursos aqui em São Paulo, fora, e eu tô sempre me atualizando até para poder passar as coisas para vocês. E tem professores que eu tenho um profundo respeito e eu sei que são pessoas que estudam muito para poder passar um conteúdo de valor para os seus alunos. E recentemente eu fiz um curso em um instituto até bem famoso. É um instituto muito respeitado mundialmente e que, assim, é só um exemplo, tá? Isso que eu vou falar. Lá eles passam pra gente um poema que é um poema muito lindo, que eu até já conhecia. É um poema que o nome original em inglês chama-se Equipment. Este poema, ele é emocionante. E o nome dado em português a ele é O Triunfo do Espírito Humano. Esse poema, as pessoas se emocionam muito quando leem, tem pessoas que chegam às lágrimas, por ser um poema muito profundo, umas palavras muito verdadeiras, e realmente toca muito fundo a gente, faz a gente pensar. E nesse instituto, eles disseram que quem escreveu esse poema foi George Washington, presidente dos Estados Unidos. E quando eu vi aquilo, né, eu já tinha conhecimento dessa literatura, desse poema. Eu ouvi e pensei comigo, falei, gente, mas isso não foi o George Washington que escreveu. E ouvi lá que o instrutor falou, lemos o poema, e ainda ele nos disse que esse poema era lido por George Washington todos os dias da vida dele. Gente, que mentira! Então basta que a gente estude um pouco, que a gente busque conhecimento, para a gente saber identificar uma mentira. Esse poema Equipment, que eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo para vocês depois acessarem, ele foi escrito sim por George Washington, mas foi George Washington Carver. E ele jamais poderia ter sido lido, e muito menos escrito por George Washington, presidente dos Estados Unidos, por um fato muito simples. Ele morreu 81 anos antes deste poema ser escrito.
E quem escreveu este poema foi Edward Guest. E ele realmente foi lido, né, como eu disse, por um homem de nome George Washington. Ele leu este poema em 1942, na Universidade de Selma, no Alabama, para os estudantes desta universidade, uma celebração de formatura. Então você imagine, eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá, ninguém sabia disso. Mas por quê? E olha que tinha bastante gente no curso, tinha acho que umas 50, 60 pessoas. Mas por que as pessoas não sabiam disso? Porque não leem, porque não estudam. Então as pessoas que não estudam, elas são obrigadas a engolirem tudo o que lhe é falado, oferecido. E essas pessoas são facilmente levadas por qualquer coisa, levadas para qualquer caminho. Então o que eu quero dizer com isso? Para que vocês fiquem alertas, para que vocês busquem conhecimento e estudem. Porque aí, a partir do momento que você tem conhecimento, você pode escolher o caminho, você pode escolher o tipo de vida que você quer ter. E você não será mais obrigado a aceitar tudo que lhe falam. É claro que você não pode, às vezes, questionar ali, eu não cometeria a deselegância de questionar o instrutor, mas é claro que eu sabia. Mas aí você, né, questiona ali na sua mente e aí você realmente vê o quanto mentem, o quanto falam. Provavelmente nem o instrutor sabia desse fato que eu estou dizendo, que não foi o George Washington, presidente dos Estados Unidos, que escreveu este poema. Então, pessoal, fica aqui meu alerta para vocês. Estudem, busquem conhecimento, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam levados por qualquer caminho. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo, curtam, enviem para seus amigos, compartilhem. Muito obrigada por terem me ouvido e que todos vocês tenham uma vida espetacular. Deus abençoe a todos vocês.